Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como montar a sua própria tabela de renda passiva. Algumas pessoas que me seguem há já um bom tempo sabem que eu invisto aqui por uma tabela de renda passiva que eu criei, onde eu coloco a quantidade de renda passiva que eu quero receber mensalmente, e aí a tabela vai mostrar os ativos que eu preciso investir para conseguir assim diversificar minha carteira, baixando totalmente o risco aqui, principalmente aqui nos fundos imobiliários. Eu não tenho tabela de renda passiva para as ações, pois as ações dependem muito aí do pagamento, do dividendo que vai pagar naquele ano, e aí não tem uma previsibilidade aí do valor certo que vai pagar nas ações. Então eu tenho essa tabela aqui, que é a tabela de renda passiva dos meus fundos imobiliários, separando aqui de baixo, médio risco e ativos aqui de alto risco. E vou mostrar para vocês como vocês também conseguem montar a sua tabela de renda passiva. Caso vocês não consigam aí montar a tabela de renda passiva, vocês podem deixar aqui nos comentários um e-mail, certo? Que eu posso enviar aqui pelo meu e-mail essa minha tabela e você pode adaptar aí para a sua carteira, tá certo? Então, vamos lá mostrar aqui para vocês como montar essa tabela. Primeiramente, eu monto a tabela no Excel, certo? Eu coloco aqui ativos de baixo risco e ativos de alto risco. Quais são os ativos de baixo risco e de alto risco? Para isso, eu preciso avaliar cada ativo que eu tenho. Olhar como está a diversificação da carteira dos ativos, olhar como é que está a liquidez diária, olhar várias características aqui dos ativos, principalmente olhando o relatório gerencial, para que eu coloque aqui os de alto e os ativos de baixo e médio risco. Aí eu coloco aqui renda passiva, coloco aqui o valor, certo? Esse valor aqui é o principal, certo? Porque na hora que eu mudo esse valor, por exemplo, aqui está R$ 300, eu vou colocar aqui R$ 500, então dá para ver que a tabela muda tudo, certo? Primeiramente, estou em R$ 300 no momento, aí eu coloco ativos, preço, dividendo yield anual, aí ele calcula totalmente o mensal, dividendo mensal, quanto é pago aqui em reais o dividendo mensal, quanto o ativo tem que pagar naquele mês, a quantidade de cotas que a gente tem que ter para o ativo conseguir pagar esse valor e o investimento total para comprar essa quantidade de cotas e aí conseguir pagar esse valor, certo? Então eu separo dessa forma. E o que é que eu preciso preencher? Eu preciso colocar o ticket do meu ativo, colocar o preço que ele está no momento, colocar o dividendo yield anual e o dividendo yield mensal, certo? Na tabela de renda passiva de alto risco, aqui eu coloco só o ticket, preço, dividendo yield anual para a gente acompanhar. Por quê? Porque aqui é o que eu invisto mais, de baixo e médio risco. Isso mostra o meu dividendo yield mensal aqui no final, só para a gente acompanhar um pouco para saber quanto é que a gente está recebendo aqui de dividendo yield mensal. Aqui é o valor que eu vou receber em cada um desses ativos de alto risco, a quantidade de cotas que eu tenho que ter e aqui o investimento. Onde está vermelho aqui e está verde, é os ativos que eu já completei aqui na tabela. Dá para ver que esses ativos de alto risco eu tenho uma quantidade bem maior e vou demorar bastante tempo para começar a investir neles novamente. Tem ativos aqui, por exemplo, o Vigia 11, o FGA, eu tenho mais de 500 cotas, então vai demorar muito tempo para eu investir nesses ativos. Após eu colocar isso daqui, eu vou fazer os cálculos. Para colocar o dividendo yield mensal, eu tenho que colocar igual, como está aqui em cima, ó. Abrir parêntese, aí eu coloco, clico aqui, dividendo yield anual, aí fecho parêntese, coloco dividir por 12 e multiplicar por 100. Aí ele vai dar o dividendo yield mensal. Na hora que eu mudar esse dividendo aqui, o dividendo yield anual, ele automaticamente muda o dividendo yield mensal e no final o valor do dividendo yield mensal de todos os ativos, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Então vamos, por exemplo, aqui eu quero colocar aqui o dividendo yield mensal. Eu venho aqui, como por exemplo, que eu tivesse clicado aqui, certo? Aí eu vou colocar igual, abrir parêntese, aí vou colocar dividendo yield anual, só clicar em cima, fechar parêntese, aí boto dividir por 12, que são os 12 meses, e multiplicar por 100. Aí eu boto Enter e vai sair aqui esse valor aqui, 0,995, que é esse valor aqui, certo? Aqui eles arredondam.
porém deu esse valor aqui de dividendo yield mensal. E eu vou fazer isso aqui em todos os ativos. Por exemplo, esse de baixo que eu também coloquei igual, abri parêntese, cliquei em cima de dividendo yield anual, fechei o parêntese, dividi por 12, que é os 12 meses, e multipliquei por 100, que deu esse valor. Aí, quando eu mudar isso daqui, todo o dividendo yield mensal ele vai mudar e vai calcular automaticamente aqui o dividendo yield aqui em porcentagem que eu estou recebendo aqui mensal, tá bom? Então, vamos olhar o outro que a gente tem que mudar também. Quanto a gente tem que receber do ativo por mês? Então, esse daqui é simples, certo? Você clica aqui, vai colocar, sempre vai ter que colocar igual, abrir parênteses para começar, certo? Coloca também igual, aí abrir parêntese, você vai clicar aqui no renda passiva que eu quero receber naquele mês, fecha parêntese e divide por 10, porque eu tenho 10 ativos. Caso você tenha menos ativos, você coloca dividir pela quantidade de ativos que você tem. Por exemplo, eu venho aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, coloca igual, abre parêntese, você clica aqui na renda passiva mensal que você quer receber, aí fecha parêntese, estou colocando um exemplo aqui embaixo, mas foi o que eu fiz aqui, certo? Fecha parêntese e divide aqui pela quantidade de ativos que eu tenho de renda passiva mensal de baixo risco, que são 10 ativos, dividido por 10, igual R$ 30. Então, você vai fazer isso aqui em cada um desses ativos, certo? Para ficar aqui tudo bem distribuído e receber de cada um dos ativos bem detalhadamente R$ 30 mensal. Quando eu mudar isso daqui, por exemplo, 400, já dá para ver que fica tudo aqui 40. Isso aí faz com que fique bem diversificada a carteira de acordo com o que a gente recebe de renda passiva. Na quantidade de cotas, você tem que fazer o quê? Colocar igual, abrir parêntese, clicar aqui no preço que a gente tem que receber naquele mês, quanto de dividendo a gente tem que receber naquele mês daquele ativo, e dividir pelo valor que foi pago no último mês. Isso faz com que ele automaticamente calcule o valor aqui de cotas que a gente tem que ter. Então, igual, abrir parêntese, cliquei aqui na quantidade que eu tenho que receber naquele mês, dividido aqui pelo preço que foi pago no último mês. Fechei parênteses, coloquei igual. Então, ele vai dar aqui a quantidade de cotas que eu tenho que ter para conseguir receber esse valor aqui de renda passiva daquele ativo. Certo? Então, é simples, certo? Na hora que você for fazer, é uma coisa simples, mas aí tem algumas dúvidas, vocês podem estar perguntando e eu vou estar respondendo. E em relação ao valor investido, como é que faz para saber o valor investido? É simples também. Você vai colocar igual e abrir parêntese, vai clicar aqui na quantidade de cotas e vai multiplicar pelo valor do ativo. Por isso que é sempre bom estar mudando aqui o valor do ativo. Então vamos colocar aqui embaixo, igual, abrir parêntese, cliquei aqui na quantidade de cotas, coloquei para multiplicar pelo preço do ativo, fechei o parêntese, coloquei. Então, vai dar esse valor aqui que vocês estão vendo, é esse valor aqui. Cada um dos ativos você tem que fazer isso daqui e aí montar a sua tabela de renda passiva. Caso vocês tenham aqui 8 ativos, 6 ativos, vocês vão estar calculando de acordo com a quantidade de ativos que você tem, principalmente em relação ao quanto você tem que receber de cada ativo por mês. Em relação à tabela de renda passiva de alto risco, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que na tabela de alto risco não fiz o cálculo aqui para saber o dividendo yield mensal e nem o cálculo do anual, porque é uma tabela onde eu recebo bem menos do que a de baixo risco. Dá para ver que as partes amarelas são as partes que a gente precisa preencher, tanto de baixo risco como a de alto risco. E aí eu faço o mesmo cálculo. Quanto eu tenho que receber de cada ativo por mês? Como é que faz o cálculo? Você coloca igual, abre parênteses, clica no valor para receber, aí bota dividido por 4 ativos, certo? E faz isso em todos. Clicou aqui, igual, abre parêntese, clica aqui no valor que eu tenho que receber de renda passiva mensal daqueles ativos de alto risco, dividido por 4 ativos, que são 4 ativos de alto risco, fecha parênteses e vai dar esse valor aqui de R$ 10. E olhando para aqui, para as cotas, da mesma forma. Como saber a quantidade de cotas?
igual, abre parênteses, clica aqui quanto eu tenho que receber por mês daquele ativo, divide pelo preço e pagou o último dividendo daquele ativo, e o investimento da mesma forma do primeiro, igual, abre parênteses, aí clica aqui na quantidade de cotas e multiplica aqui pelo preço, fecha parênteses, coloca Enter lá e vai aparecer aqui quanto você tem que estar investido naquele ativo, certo? Então, é basicamente isso para montar a tabela de renda passiva. Ah, mas Bruno, quando você muda aqui R$ 600, aí já aparece aqui 60. Esse cálculo de renda passiva aqui do de alto risco, como é que faz? Vou mostrar para vocês, é simples. Coloca igual, abre parênteses, clica no valor aqui que você quer e divide pelo valor que você quer receber de alto risco. Por exemplo, no caso aqui, eu coloquei aqui 10% de renda passiva nos ativos de alto risco. Então, eu coloquei aqui igual, abri parênteses, cliquei aqui na minha renda passiva do de baixo risco, aí coloquei dividido, aí fechei parênteses, dividido por 10. E aí vai dar esse valor aqui de R$ 60. Certo? Então aí a tabela fica toda automatizada, você só precisa mudar aqui, vou botar aqui 1.500, por exemplo, aí ele já vai calcular tudo que a gente precisa fazer para receber esse valor aqui de 1.500 nos de baixo risco e 150 aqui dos de alto risco. Então, pessoal, quem quiser essa tabela, é só falar aqui nos comentários, certo? Deixar o seu e-mail, que eu posso mandar pelo e-mail também. E caso vocês queiram montar a tabela, vocês também podem seguir essas dicas de como montar a sua própria tabela, de acordo com a quantidade de ativos que você tenha. E lembrando sempre que a gente tem que separar os de alto risco para o de baixo risco, para a gente não deixar a nossa carteira concentrada aqui em ativos de alto risco, fazendo com que a gente possa passar por algum problema no futuro, e a gente dividindo aqui o nosso rendimento de acordo com o risco, fazendo com que a carteira fique mais segura, tá certo? Então, obrigado por quem assistiu até aqui. Quem puder, deixe o like, ative o sininho de notificação e até os próximos vídeos.